Sabe aqueles momentos em que o tempo parece que para? Em que o peso de anos de silêncio, de dor, se concentra num único instante, num único olhar? Pois é, hoje a gente vai testemunhar um desses momentos sagrados. A gente está em Gênesis, capítulo 45. Imagina a cena. Diante de José, que é a personificação do poder do Egito, estão seus irmãos, completamente curvados, humilhados pela fome. O que eles nem sonham é que o juiz do destino deles é a vítima do passado deles, o irmão que eles venderam como escravo. É uma ironia divina, sabe? A tensão ali na sala dava para cortar com uma faca. Vamos parar para pensar um pouco nisso. 20 anos. Gente, são 2 décadas de separação, de dor, de uma culpa que nunca dormiu de verdade. E tudo isso está convergindo para essa sala, para esse exato momento. Uma família inteira ali, à beira do abismo, ou da redenção. E então a represa emocional simplesmente não aguenta mais. José, o governador, não consegue mais sustentar aquele personagem. Ele está prestes a tomar uma decisão que não vai mudar só a família dele, mas o rumo de uma nação inteira. E as palavras que estão para sair da boca dele são palavras que o medo e a culpa jamais deixariam os irmãos sequer imaginar. E aí a frase cai na sala como um trovão: "Eu sou José, vosso irmão." E com ela, o disfarce todo se desfaz. O governador do Egito dá lugar ao filho de Jacó. Aquele que eles traíram, agora se revela. E não com uma espada de vingança, mas com um coração pronto para abraçar. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa cena. Gênesis 45 é o ponto alto de toda essa jornada. Aquele teatro que José fez, os testes para ver o coração dos irmãos, tudo acaba aqui. A cortina do drama humano se fecha para que finalmente o propósito de Deus seja revelado. E olha só a primeira atitude dele: criar um espaço seguro. Ele manda todo mundo que é estranho sair. Isso aqui não é uma reconciliação pública, política. É um momento sagrado, íntimo, de uma família sendo curada. A honra da família precisava ser preservada. E nesse santuário familiar, o que acontece? Um dilúvio de emoção. Um choro que ele não consegue segurar, tão alto que ecoa pelos corredores do palácio. Mas não se engane, esse não é o som da tristeza. É o som do alívio. O som de uma barragem de dor que finalmente se rompe para que as águas da graça possam fluir. E os detalhes aqui são fascinantes. Pela primeira vez em anos, ele abandona o egípcio e fala em hebraico, a língua de casa, da infância. Ele insiste várias vezes que foi Deus quem o enviou, mostrando quem é o verdadeiro autor da história. E aquele choro nos ensina que o som do perdão tem que ecoar muito mais alto que o som da ofensa. Mas a revelação do José vai muito além do perdão, sabe? Ele se torna um intérprete da providência de Deus. Ele nos convida a olhar para além do que o homem fez e a enxergar a mão de Deus tecendo um plano de salvação. E algumas grandes vozes da fé nos ajudam a entender essa profundidade. O João Calvino nos lembra de uma coisa crucial. O José não passa pano para o pecado dos irmãos. Ele não diz, não foi nada. Pelo contrário, ele reconhece a ferida, mas ele coloca essa ferida debaixo da soberania de Deus. Ele entende que o propósito de Deus era infinitamente maior que a maldade deles. Isso sim é fé madura em ação. Já o Charles Spurgeon, ele olhava para essa cena e via um retrato do próprio evangelho. Pensa bem, José tinha todo o poder para se vingar, para punir, para humilhar. Mas o que ele faz? Ele usa seu poder absoluto para restaurar. É a misericórdia radical em ação. E aqui a história se resume nessas 2 colunas. De um lado, a intenção humana, traição, inveja, um poço de desespero. Do outro lado, o propósito divino, salvação, provisão, um oásis de vida. A fé do José não o impediu de sofrer o que estava na primeira coluna, mas o ensinou a viver pela esperança da segunda. E o Matthew Henry nos oferece essa pérola. As lágrimas de José não são fraqueza, são a prova de uma força que vem do alto. É o choro que lava a alma, que declara que o ciclo de amargura e de acusação está quebrado. Agora, e só agora, a verdadeira comunhão pode começar. E é aqui que a história de José transcende, ela vai além dela mesma. Ela se torna o que os teólogos chamam de um tipo de Cristo. Uma sombra, sabe? Um eco da história da redenção que ia se cumprir totalmente em Jesus. E Gênesis 45 talvez seja um momento em que essa sombra fica mais nítida. O paralelo é de arrepiar, olha só. Passo 1. José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Cristo rejeitado pelo seu próprio povo. Passo 2. José foi exaltado a uma posição de poder entre os gentios. Cristo exaltado à direita do Pai. E passo 3. Assim como José, ele se revela no momento da nossa maior fome, não para julgar, mas para nos dar o pão da vida.
Essa ideia de não reconhecer é muito poderosa aqui. Os irmãos olham para o governador e não conseguem ver o irmão. Por muito tempo, muitos olharam para Jesus e não viram o Messias. Mas o ponto crucial é este: quando a revelação acontece, ela não vem para condenar, ela vem para reconciliar. E essa história tão antiga, escrita há milênios, não fica lá no passado. Ela bate na porta do nosso coração hoje. É aqui que Gênesis 45 deixa de ser sobre José e seus irmãos e passa a ser sobre nós. O texto nos confronta com uma pergunta bem desconfortável, que ecoa nas nossas próprias histórias. O que a gente faz quando tem poder sobre aqueles que nos feriram? Vingança? Justiça? Humilhação? O coração humano conhece bem esses caminhos. Mas o José nos mostra uma outra rota. Uma rota radical. Percebe a mudança de perspectiva? É como olhar um tapete pelo avesso. A gente só vê nós, fios soltos, um caos. O José, pela fé, foi convidado a ver o tapete pelo lado certo. Ele não negou o caos do avesso, mas escolheu focar na beleza do desenho que Deus estava tecendo. Ele levantou o olhar e viu a providência. E este é um ponto fundamental. Ver a mão de Deus não é fingir que a ferida não doeu. Pelo contrário, é reconhecer a dor, mas se recusar a deixar que ela defina o resto da história. É encontrar liberdade não apesar da dor, mas através da redenção que Deus faz nela. No fim das contas, Gênesis 45 nos ensina o que é o perdão de verdade. Não é apagar o passado, mas sim tirar dele o poder de ditar o nosso futuro. É o ato de abrir mão do nosso direito à vingança para poder abraçar a promessa de um novo começo, escrito pela graça de Deus. Gênesis 45 é a prova viva de que o nosso Deus não salva só da fome. Ele salva corações. Ele é mestre em transformar as mais profundas traições humanas em instrumentos da sua redenção. E isso nos deixa com esta certeza: nenhuma ferida é tão profunda, nenhum passado é tão sombrio, que a sua graça não possa alcançar, curar e finalmente redimir.